Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um webinar da Faculdade de Saúde Pública da USP. Esse é o 35º webinar e ele vai abordar a questão dos lockdown. Mais do que uma contribuição acadêmica da Faculdade de Saúde Pública, é também um posicionamento político de afirmação da necessidade do lockdown nesse momento tão crítico da nossa sociedade. O tema está, digamos, na agenda da sociedade, a imprensa tem pautado esse tema. Anteontem houve um artigo muito importante do presidente do CONAS, o Carlos Lula, com dois colegas de uma ONG que trabalha dados, e a Márcia Castro, professora da Universidade de Harvard, e eles pedem um lockdown rígido de 30 dias, não é? A Ana Estela, da Folha de São Paulo, disse que no Brasil essa coisa é discutível, ninguém está trabalhando muito essa questão, os governos não estão abordando, né? Teve reportagens sobre o lockdown em Israel, a discussão sobre estado de sítio e lockdown, porque o governo às vezes confunde as coisas, não só isso, mas outras coisas também são confundidas pelo governo. E a gente tem, apesar do momento difícil, a alegria, né, de estar aqui hoje com pessoas que estão vivendo, discutindo e debatendo esse tema. Então, o objetivo hoje do nosso webinar não é só informar, discutir, debater, mas trazer experiências concretas, né, de efetividade do lockdown na cidade de Araraquara. Por isso a gente tem aqui a Eliana Ronaim, que é a secretária municipal de saúde de Araraquara e também da diretoria do COSEMES, e também uma experiência internacional do colega Jorge Simões, da Universidade Nova de Lisboa, que vai trazer para nós a experiência desse país irmão nosso, Portugal, que a gente tem um carinho imenso, não é? Temos a presença da Natália Pires de Vasconcelos, que é advogada, professora do INSPER, e ela dirige um laboratório que estuda o autoritarismo. Você vê, o tempo é tão importante essa discussão que até a gente criou um laboratório para discutir o autoritarismo, né? Num tubo de ensaio, o vírus, e no outro tubo de ensaio, os autoritários, né? Mas o laboratório é só uma forma de falar disso, né? Porque é muito mais complexo do que a biologia do vírus, não é? E o meu querido amigo, que eu admiro tanto, colega da Faculdade de Saúde Pública, o Gonçalo Vecina Neto, que vai ser o último a dizer, e, de alguma forma, o comentador das falas anteriores dos colegas. Como todo mundo sabe, o chat está aberto para perguntas, para questões. A gente criou uma dinâmica de 15 minutos para cada um. Vamos começar a Eliana, depois o Jorge, a Natália e o Gonçalo, e depois 30 minutos para questões que vocês queiram levantar. A sessão está sendo gravada, o vídeo vai ficar disponível no acervo da faculdade e fica como um dispositivo de discussão desse tema para a sociedade, para os sindicatos, para as organizações de saúde, para os professores em sala de aula debater esse tema. Então, muito obrigado pela presença dos 4 colegas. Temos aqui também o Walter Figueiredo, que é o colega do Centro de Saúde Escola de Araraquara, um apoiador desse movimento também em Araraquara, outros colegas também lá de Araraquara. Então, vamos ao debate, à conversa, esse é um momento importante. Eliana, por favor, querida, te agradeço já por você estar aqui. A fala é sua, meu amor. Bom dia a todos, né? Eu me sinto extremamente lisonjeada de estar aqui, né? No meio de pessoas tão importantes, de pessoas tão diferenciadas para trazer um pouco aí essa experiência aqui de Araraquara, né? Eu, nesse momento, né, tão difícil, né, que a gente teve que enfrentar medidas mais diferenciadas e duras no município, né, em relação à pandemia, né? Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer e dizer da minha honra de estar aqui, né, com o Marco, com o doutor Gonçalo, doutor Jorge, a doutora Natália, todos os outros, né, para poder partilhar com vocês, né, essa situação. Né? Para a gente se situar, né, Araraquara é uma cidade do interior do estado de São Paulo, localizada na região central, né, todo mundo sabe, com 238 mil habitantes.
Nós nos organizamos para a pandemia desde o início do março, né, de 2020, né? E aí nós, diante disso, nós começamos. Primeira coisa, nós criamos um comitê que toma todas as decisões, né, em relação às medidas a serem tomadas em Araraquara. Deste comitê participam um comitê científico, que eu, com o Dr. Walter Manso Figueiredo, que é aqui o diretor do CESA, né, que é um polo avançado da Faculdade de Saúde Pública, né? Estamos à frente desse comitê. Também participam todas as lideranças, né, científicas do município, através das universidades. A primeira ação que a gente fez, nós nos preparamos em relação à pandemia, sabendo das dificuldades, criando locais para atendimento e internação. Então, Araraquara criou um centro de referência para o atendimento COVID. Também abriu um hospital de campanha, também abriu mais unidades que pudessem dar esse suporte. Concomitantemente, durante todo o ano, a gente estruturou Araraquara com as medidas possíveis para ter o controle desta pandemia, né? E fomos fazendo o isolamento social proposto pelo Estado de São Paulo, né? Que é no faseamento, né? Como eles dizem, fase vermelha, fase laranja, fase amarela e a fase verde. A gente só atingiu até aqui a fase, o ano passado, a fase amarela no município de Araraquara. Algumas ações a gente já iniciou, né, diferenciadas o ano passado, que foi o exame, né, de RT-PCR, numa parceria com a Unesp de Araraquara. Nós não dependemos, como demais municípios do estado, para a realização desses exames, né? Tanto eu como o Dr. Walter sentamos com a Unesp e, a partir do dia 13 de abril de 2020, Araraquara tinha total autonomia nos resultados dos exames de RT-PCR. Já realizando esses exames, né, independente daquilo que era solicitado pelo governo estadual ou federal, em pacientes só internados, pacientes graves ou com um ou mais sintomas. A partir do primeiro sintoma gripal, nós já coletávamos, e com resultado dentro de 24 horas, que esse é um grande diferencial. Com isso, nós fizemos todas as nossas ações, com as nossas equipes da vigilância epidemiológica, realizando bloqueio, monitoramento, né, desses pacientes. Neste ano de 2020, nós conseguimos realizar internação precoce desses pacientes, pacientes em vulnerabilidade social, pacientes com comorbidades, pacientes com uma faixa etária, já que a característica dos pacientes agravarem era de uma faixa etária maior de 60 anos, né? Nós tínhamos condições de internar e acompanhar esses pacientes. Então, durante o ano todo, né, nós fizemos monitoramento dos moradores de rua semanalmente, visita com equipe médica todas as instituições, né, de idosos, né, institucionalizados, visita semanal com coleta desses exames, né? Também montamos visita médica, né, consulta médica domiciliar para todos os idosos que tivessem, independente de qualquer queixa, independente de síndrome gripal. Então, montamos uma estrutura, né, de trabalho, fora o 0800, a telemedicina, contato diário com os positivados, e alguma dúvida, né, nós temos uma equipe médica, equipes médicas que vão, né, fazer o exame clínico nesses pacientes, quando a gente percebe que pelo telefone a fala não condiz com o que a pessoa está dizendo, pela própria percepção. Com isso, internando muito paciente, né, diretamente das suas casas, chegando essa visita e já levando para o hospital. Então, nós vimos mantendo um controle, uma baixa letalidade. Araraquara teve a menor letalidade do estado de São Paulo, de cidades do porte de Araraquara. Nós viemos caminhando muito bem até dezembro de 2020. Nós sabíamos que em janeiro nós teríamos alguns problemas, por um mês característico de festividades, um mês realmente com mais confraternizações, com menos isolamento social. Mas, a partir do meio de janeiro,
nós percebemos um crescimento abrupto no município de Araraquara do número de casos, já ocasionando um colapso hospitalar. Nós nunca atingimos, no ano de 2020, nenhuma taxa de ocupação acima de 75%. Nem leitos de UTI, nem leitos de enfermaria, considerando Araraquara um município de referência para a região. Nós começamos a ter esse colapso hospitalar, um aumento crescente no número de óbitos, e falamos, não, algo está acontecendo de errado em Araraquara. Então, o comitê científico, o próprio Dr. Walter Manso Figueiredo, sugeriu, né, que nós fizéssemos a coleta, né, dessas amostras e fizéssemos o sequenciamento dessas amostras em Araraquara. E encaminhamos isso, né, já de uma parceria com o Instituto de Medicina Tropical, que propiciou, né, que fizéssemos a análise, e a gente constatou que Araraquara estava circulando a P1, a nova variante de Manaus, uma transmissibilidade muito maior e uma infectividade muito maior. Diante dessa realidade, né, do comitê, né, 93% ainda hoje das amostras que circulam em Araraquara é da P1, nós chegamos e dissemos, não tem outra alternativa. Estamos vacinando, mas é uma outra realidade a vacina, nós temos que fazer isolamento social. E chegamos e dissemos para o prefeito, não tem alternativa, tem que fazer um lockdown. Então, diante disso, né, nós fizemos aqui, instituímos um lockdown do dia 21 de fevereiro ao dia 3 de março, 10 dias, um lockdown duro, que nós suspendemos o transporte público e por 5 dias nós fechamos os supermercados. Ficaram funcionando apenas aqui os serviços essenciais de saúde. Todos os serviços de saúde ficaram funcionando, assim como as farmácias. Depois de 5 dias, nós abrimos os supermercados, né, permitindo, inclusive, o funcionamento deles, né, por um horário extremamente ampliado, né, mas mantivemos o transporte público, né, suspenso. Foi uma medida dura, enfrentamos dificuldades, né, mas não tivemos uma grande resistência. A população em si entendeu muito bem, porque a gente vinha, eu faço isso diariamente desde o dia 16 de março de 2020, faço boletins diários, 2 vezes ao dia, relatando a situação do município de Araraquara, em relação ao número de casos, taxa de ocupação hospitalar, número de araraquarenses internados, relatando o número de óbitos. Fora isso, a gente sempre teve um diálogo também com as associações comerciais, industriais, Sindicato dos Trabalhadores. Cada decreto que o prefeito fez de restrição ou até de flexibilização foi negociado com esse em torno dessas entidades. Então, diante disso, né, nós também, né, tivemos, neste momento, a compreensão. Lógico, tivemos manifestações, os negacionistas, né, mas a gente transitou muito calmamente, né, por esse período. Lógico, é essencial ter uma rede de solidariedade junto, né? Nós desenvolvemos aqui várias ações, né? Por exemplo, com o 0800 para fornecimento de cestas básicas, para que as pessoas liguem diante das suas dificuldades. Assim como, desde o início da pandemia, a gente criou aqui trabalho temporário na prefeitura, chamado Apoiador, né, do Coronavírus, né, que é para você contratar por 6 meses pessoas em vulnerabilidade social e econômica para nos ajudar, principalmente, né, no setor da limpeza, né, principalmente dos próprios da prefeitura, mas na área da saúde, né, intensificar. Também criamos aí a Bolsa Cidadania, que a gente tem para pessoas em vulnerabilidade por um período também de 6 meses. Mas essa rede de solidariedade, né, ela tem que ser muito forte nesse período,
por conta do enfrentamento, né, social que a gente tem. Não dá para ter lockdown com as pessoas passando fome, né? Então, você tem que ter uma estrutura que dê conta, né, para poder fazer essa situação. Então, eu vou mostrar agora para vocês, né, o que aconteceu em Araraquara, né, após, né, o lockdown, né? Então, aqui alguns slides, deixa eu colocar para ver se vocês estão visualizando, né? Acho que entrou, todo mundo deve estar vendo. Então, os resultados. Esses dados foram atualizados dia 21 de março, que foi o domingo, quando a gente fecha, né, a nossa semana, né? E essa semana ainda a gente não fechou hoje por ser sexta-feira, né? Então, as medidas, né, elas deram resultados, né? Fizeram cair, pelo menos preliminarmente, o número de novos casos, a média móvel, né? E aí, a gente vai mostrar aqui os nossos gráficos, né? Os resultados que a gente está mensurando aqui no mês. Dia 21 de fevereiro, que foi o dia que iniciou o lockdown, e até dia 21 de março, tá? Bom, essa é a média móvel diária de novos casos de Covid em Araraquara, mensurada do dia 1º de fevereiro a 21 de março. Se vocês veem, né, a média móvel ela veio crescendo, ela atingiu o pico no dia que a gente decretou lockdown, 189 casos era a média, né, a média móvel. No dia 21 de março, domingo, ela estava em 80. Então, nós tivemos uma redução aí de 58%. Hoje, essa semana, a média móvel ela está em torno já de 40 casos. Então, a gente teve uma redução mais considerável ainda. Ainda considerando, né, que também até 21 de março, esses números, principalmente do dia 19 de março e no dia 17 de março, nós estamos com um surto dentro de uma unidade privada de liberdade, a penitenciária, como a gente diz aqui, que tem 1.647, né, internos. E nestes números computados do dia 17, 18, 19, né, e um pouco dessa semana, nós tivemos mais de 310 casos confirmados. Então, são casos que não estão relacionados diretamente ao lockdown, porque essas pessoas já estavam, né, em lockdown, privadas, né, de liberdade, tá? Então, a gente também tem que fazer, mas são casos de Araraquara, estão computados como casos, porque eles residem no município de Araraquara, atualmente, né? Então, os novos casos de Covid por semana. Então, lá na semana de 15 de fevereiro, 21 de fevereiro, que a gente decretou o lockdown, 1.327. Se a gente vê também, na primeira semana de fevereiro, nós já estávamos 737, 1.034, e dia 21, no domingo, a gente fechou com 564 casos, né? Então, uma redução aí de 57% no número de casos por semana. Pacientes internados com Covid em hospitais públicos e privados em Araraquara, né? Então, no maior pico lá, 26 de fevereiro, nós tínhamos 248 pacientes internados. Domingo, nós tínhamos 172. Então, uma média de 31% de redução. Hoje, Araraquara tem 192. Nossa, aumentou. Só que 50%, tá? Então, mais de 90 pacientes, né? Eles não são de Araraquara. Eles estão aqui internados, mas eles são de outras regiões, de outros municípios da nossa região e de outras regiões. Então, neste momento, né, eu tenho internado de Araraquara, tá? 96 pacientes. Então, eu já tive uma queda, né, de 172 hoje, porque, assim como o pessoal foi solidário, né, o Sistema Único de Saúde funciona nisso, né? Nossos leitos são regionais. Então, hoje, eu já tenho uma queda muito grande no número de internações, né, de araraquarenses, né? Dizendo que o nosso sistema ainda está. Pessoas contaminadas com Covid em isolamento domiciliar. Isso também foi gritante.
No auge, 1.512 pessoas para as minhas equipes de bloqueio estarem visitando, fazendo telemedicina, dando conta. Eu tenho 26 equipes, né, formadas pelo menos por 2 pessoas, né, um enfermeiro, um técnico, um médico, um técnico, cuidando dessas pessoas, ou com visita domiciliar, ou com telemedicina, de alguma forma, né? Eu passei a semana passada, fechamos com 490. Isso me propiciou, desde que iniciou a queda, eu faço hoje, antes, né, do término da quarentena deste paciente em isolamento domiciliar, eu faço a testagem de todos os seus comunicantes. Porque muitos comunicantes começam a apresentar, não apresentam sintomas, né? A gente sabe da dificuldade do isolamento dentro das residências das pessoas que estão contaminados. Então, isso facilitou muito, né? E a gente também tem um estudo que a gente está finalizando, que hoje 20%, né, dos comunicantes, né, estão contaminados. E quando você consegue identificar antes dele sair novamente, né, da quarentena, você já consegue segurar ele novamente no isolamento, né, você reduz muito a transmissão. Mas isso só é possível porque eu tive condições de estar realizando isso e nessa diminuição. Óbitos em decorrência, né? É lógico, os óbitos ainda, né, eles refletem, né, ainda os números de pessoas que hoje a taxa de ocupação dos leitos, né, ele é muito maior, né? Ele está em torno a taxa de permanência, né, de 22, 23 dias, né? Mas no auge, na semana de 1º de março e 7 de março, eu cheguei a ter, na semana, 41 óbitos. E a gente fechou a semana passada em 25 óbitos. Lógico, são óbitos ainda de pacientes, a grande maioria com uma longa permanência de internação. Mas a gente já, né, tem essa redução aí de 39%. Então, se vocês veem pelos dias, né, a nossa média, pegando lá 1º de fevereiro, 5 vieram mantendo, nós tivemos um pico, 9 óbitos num dia, agora a nossa média continua de 2 pacientes dia, 1 dia, tá? 1 por dia, né? Então, a gente tem aí uma queda, né, diária, né, no número de óbitos, do maior para o menor, né, de 78%, né, quando a gente analisa isso por dia. Então, a gente não tem certeza, a gente tem certeza, né, que é uma realidade, né? Vidas foram salvas. Os números mostram isso. Outra coisa, a porcentagem diária de casos positivados. Nós, hoje, continuamos uma testagem em massa RT-PCR. O tempo todo. A pessoa tem um sintoma, ela vai lá, ela coleta, dentro do prazo ou fora do prazo. A gente coleta muito, né? Em vários lugares da cidade, as várias unidades de saúde, em horário estendido, vão lá a pessoa e coletam RT-PCR. Nós tivemos, né, no auge, né, nós chegamos aqui no dia 16 de fevereiro a ter 53% das nossas amostras, né, coletadas voltando com positivados. No dia 21 de março, 15%. Isso já com influência da penitenciária de Araraquara. Hoje, essa semana, a gente já variou de 7%, tá, a 12%. Também tendo essa variação, dependendo do número de coletas, né, da própria penitenciária que influencia. Mas hoje, a nossa média, ela está de 10% a 12% das pessoas que coletam, né, e procuram serviços de saúde, né, públicos e privados com síndrome gripal, em torno de uma positivagem de 12%. Então, a gente teve uma queda, né, considerável, né, hoje até mais do que 59%. Bom, esses daí, né, é a nossa apresentação, né? Então, esses são os números, né, que a gente tem mostrado e que a gente tem certeza, né, que o quanto foi efetivo o lockdown, né? Quantas vidas, né, foram preservadas, né, em relação a essa situação desencadeada pelo lockdown.
A gente continua em Araraquara, para finalizar mesmo, em medidas restritivas seguindo a faseamento do Estado, né? Comércio fechado, né? Bares e restaurantes fechados. Araraquara estuda, propôs uma medida de lockdown regional, porque a região está numa situação muito complicada, cidades vizinhas aqui, mas o Dr. Walter participou conosco, junto com a diretora do DRS, mas os prefeitos não quiseram realizar. Então, Araraquara também estuda, agora para a próxima semana, quais medidas ela vai fazer, não pela situação do município de Araraquara, mas pela própria manutenção disso, que é extremamente importante, né? A gente tem que manter e... para finalizar, não tenho a menor dúvida, se os números voltarem naqueles números crescentes, né, Araraquara não tem a menor dúvida que vai decretar lockdown novamente, o quanto for necessário para poder tentar melhorar essa situação, né, no município de Araraquara, que se mostrou extremamente, né, significou, né, que teve muito impacto em cima do número de contaminados e principalmente no número de óbitos, né? Que é esse o nosso intuito, né? Então, obrigado, e depois a gente fica aí para as considerações e discussões, né? Muito obrigada. Muito obrigado, viu, Eliana? Maravilhoso, sensacional, né? Quer dizer, lockdown funciona assim, sempre que for necessário, tem que ter coragem política. A OMS tem um documento que chama Comunicação de Risco em Emergências Sanitárias, e o primeiro ponto lá é como construir confiança com a população. E uma das questões é a transparência dos gestores na relação com a população. Eu tenho dado sempre o exemplo da Jacinda Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, que desde o dia 16 de março vai à televisão todo dia às 8 horas da noite comunicar para a população o que está acontecendo. Agora eu vou incluir também na minha relação a Eliana Ronaim junto com a Jacinda Ardern, porque desde 16 de março você publica 2 boletins diários. Essa lógica de construção da confiança com a população a partir da transparência do dado, eu acho que fortaleceu vocês para tomar também essa medida, viu? Então, viva a Jacinda Ardern, mas antes de tudo, viva a Eliana Ronaim, a nossa primeira-ministra brasileira. Obrigado pela experiência, viu? Muito bom, muito transparente, muito nítido a evidência, né, de que o lockdown em Araraquara salvou vidas. Obrigado. Só para guardar, mas já tinha uma pergunta lá de uma moça, da Graziella, perguntando para você falar como é que esse comitê de contingência era formado, tá? Depois você fala isso, eu acho que as pessoas estão interessadas nessa lógica do comitê. Comitê esse que o tal do Bolsonaro viu que precisava de fazer um ano depois, não é? Tá bom. Jorge, querido, e Portugal, nosso país irmão? Como é que foi isso lá? Conta essa história para nós, por favor, Jorge. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Marco. Não sei se o som está bom. Está bom o som, sim. Está muito bom. Queria agradecer de verdade, não é retórica, queria agradecer de verdade o convite. Às vezes nós vamos para seminários ou temos trabalho aborrecido. Este é um trabalho que eu faço com muito gosto e digo isto do fundo do coração. Comecei a trabalhar, ou começámos a trabalhar com Marília há pouco tempo e, portanto, é um gosto estar aqui na Universidade de São Paulo. Eu vou apresentar, Marco deu-me 15 minutos e eu vou utilizar 15 minutos, talvez com uma tolerância de 2 ou 3 minutos, e vou compartilhar a tela a propósito da experiência portuguesa. E dizia eu, a experiência portuguesa nesta matéria de lockdown... Jorge, com licença, clique de novo lá, porque não apareceu isso. Clique mais uma vez. Isso, agora sim. Obrigado, tá bonitão, tá bem bonito. Tá bonitão. Muito obrigado. É engraçado, eu vou dizer uma coisa, só no Brasil é que eu consigo fazer amigos em 5 minutos. E é fácil perceber que já estou entre amigos. E então, para não estar a ultrapassar os meus 15 minutos, é melhor eu começar mesmo.
o caso português passa de uma situação boa para uma situação péssima, para uma situação boa, e não sabemos, ou não sei eu, se daqui a um mês não estaremos numa situação bastante pior do que aquela que está hoje. Até porque, naturalmente, nós estamos na Europa, neste momento a Europa tem países em situação muito má e tem países numa situação razoável. Esta é, deixa-me tirar aqui para um lado ou para o outro, aqui as fotos. Eu dizia, esta é a situação da incidência cumulativa a 14 dias. Como sabem, Portugal tem 10 milhões de habitantes. A situação cumulativa desde o princípio, desde março de 2020, até agora, até ao final, até ontem ou anteontem, são estes dias. E, portanto, nós tivemos fundamentalmente 3 picos, um pico em abril de 2020, outro em novembro de 2020 e um péssimo em janeiro de 2021, e já iremos ver, depois do lockdown, deste último lockdown, a curva decresceu de uma forma muito significativa. Nós fomos, portanto, no dia 15 de janeiro, nós estávamos péssimos. Nós, neste conjunto de países, que são países para além da Europa, como estão a ver, aliás, tem aqui o Brasil também, nós tínhamos o pior resultado nesta matéria neste indicador de casos por milhão de habitantes. E então o mesmo se passou em relação à utilização de camas de cuidados intensivos. Nós tivemos uma situação razoável nos primeiros tempos, depois a situação foi-se agravando até atingir o máximo pico de utilização, na mesma altura, naturalmente, em finais de janeiro, princípio de fevereiro, e depois do lockdown ela abrandou para uma situação atual que anda à volta de 165 camas ocupadas. Isto agora tem a ver, não está ponderado este número, tem a ver com a utilização das camas disponíveis em cuidados intensivos. Aqui temos a situação relativa à mortalidade a 14 dias por milhão de habitantes, e a situação é sempre a mesma. Sempre um número péssimo em fevereiro e depois do lockdown uma situação razoável. O último número que eu tenho já é inferior a este, mas este gráfico apresenta ainda 22 mortos no último dia em que foi feito este gráfico. Depois... Por falar em morte, um barulho de ambulância aí na sua região. Exatamente. Eu tenho aqui o Instituto Nacional de Emergência Médica, as ambulâncias são aqui pertinho. Depois, então, houve o lockdown. O lockdown aconteceu exatamente a 15 de janeiro. Há aqui um indicador epidemiológico em relação ao qual não vos aborreço muito, mas tem a ver com o nível de risco, a incidência nos 14 dias anteriores, desde moderado até extremamente elevado. Portanto, temos a quantificação do nível de risco. Aqui estão as medidas que foram aplicadas neste dia 15 de janeiro e depois as medidas em concreto que foram utilizadas e que no gráfico, que no slide seguinte são apresentados. O slide nem sempre obedece, por isso é que há às vezes um quadro. Aqui está. E, portanto, qual é o conteúdo do lockdown? Recolhimento domiciliário. Eu não sei se no Brasil se diz recolhimento domiciliário. Ao fim e ao cabo, é como está aqui escrito, é o dever de permanecer em casa, salvo deslocações autorizadas. Os serviços públicos só funcionaram com marcação prévia, e aquilo que nós chamamos a loja de cidadão, não sei se existe no Brasil, a loja de cidadão, que é um espaço onde há um conjunto diverso de serviços públicos, só atendia com a marcação. Estavam abertos mercearias e supermercados, o desporto com público parou completamente, o trabalho era fortemente recomendado, teletrabalho, pequenos dentistas e farmácias abertas, restaurantes, bares e cafés totalmente fechados, exceto o regime de takeaway, ou entrega ao domicílio. Os tribunais estavam abertos, mas os prazos judiciais estavam suspensos, mas estavam abertos, mas também em teletrabalho. A maior parte das decisões judiciais aconteciam em teletrabalho.
Tudo o que é ensino, desde creches, universidades, fechou. Tudo o que é comércio, com exceção daquilo que referi há pouco, portanto, mercearia e supermercados, encerrou completamente. Todos os estabelecimentos culturais encerraram completamente. O que é que eu tenho aqui? Tenho os indicadores principais que nós utilizamos hoje em dia. Quais são os indicadores? A incidência cumulativa a 14 dias por 100 mil habitantes, o 60 é o número aceitável, o 240 é a luz vermelha. E o RT, o número de reprodução efetiva de infecção em tempo real, menor que 1, aceitável, maior que 1, inaceitável. E depois, isto tem a ver com a disponibilidade de camas de cuidados intensivos em Portugal, o número 245 é o número mágico, se ultrapassar este número é mau. Depois temos indicadores secundários, não vos maço demasiado com os indicadores secundários, se depois houver curiosidade podemos falar deles. Percentagem de positivos entre as amostras testadas, nós agora fazemos muitos testes, percentagem de casos e contactos não isolados e rastreados, etc. Ou seja, temos fundamentalmente, isto é que interessa referir, da minha parte, temos 2 indicadores fundamentais e depois temos indicadores secundários. O que é que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui é um referencial para a análise conjunta da taxa de incidência acumulada a 14 dias com o número de reprodução efetiva, pelo tal RT. Isto permite fazer esta conjunção entre uma situação verde, portanto uma situação positiva, situação epidémica controlada, o RT também controlado, versus uma situação não controlada, e um RT não controlado, e o controlado não controlado tem a ver com os números que eu referi há segundos atrás. Eu retirei este slide, ou melhor, fiz este slide com base no diploma do governo. Ou seja, aqui temos os critérios epidemiológicos da definição do controle da epidemia são estes, portanto, incidência cumulativa a 14 dias por 100 mil habitantes superior a 120 por 100 mil, ou superior a 240 mil, e portanto isso caracteriza aquilo que acontece em cada um dos concelhos do país. E o número de novos casos com tendência crescente, o tal RT, superior a 1 ou inferior a 1. E depois construiu-se esta matriz. Esta matriz, deixem-me pôr a carregar, que me esqueci. Dê-me só um segundo, desconta-me, por favor, este segundo, no meu tempo. Descontando. Cronômetro parado. Muito obrigado. No futebol. E então, dizia eu, esta matriz é uma matriz que fez grande sucesso. Porquê? Porque nós diariamente vamos sabendo qual é a situação em Portugal. E depois podemos fazer também a situação, utilizar esta matriz para a situação no concelho. Concelho, o equivalente ao município, não é? E, portanto, nós hoje em dia estamos no verde, exatamente tendo em consideração os indicadores que há pouco referi. Se passar para uma zona amarela, podem já ser novamente colocados em prática aquilo que nós chamamos em Portugal confinamento, lockdown, e se estivermos em vermelho, então, situações mais drásticas de lockdown. Não é este? É este. O que é isto? Bom, estas são agora as situações já do desconfinamento, do acabar com o lockdown. Não vos vou aborrecer, mas já tem datas, ou seja, se não houver situações que obriguem a reverter a situação, nós já sabemos, 15 de março já passou, mas já sabemos o que é que vai acontecer em 19 de abril, já sabemos o que é que vai acontecer em 5 de abril, já sabemos o que é que vai acontecer em 7 de maio, não vos aborreço agora com os aspectos concretos, senão o meu tempo chega ao fim. E, portanto, nós neste momento estamos numa situação já de desconfinamento, de haver um lockdown já relativamente ténue. Mas, repito, ele poderá ser revisto em qualquer momento, de um dia para o outro, ou
em regra, de uma semana para a outra, na medida em que o governo reúne semanalmente e toma as decisões quando há alterações das circunstâncias que obrigam a rever as decisões de lockdown. E, portanto, este salvo erro, este é o penúltimo slide, ou seja, viram há pouco, Portugal estava numa situação péssima, era o pior país do mundo, hoje é o país da União Europeia que tem melhores resultados neste indicador de casos por 100 mil habitantes. Se esta é uma situação durável ou não, não sabemos. Nós não somos melhores nem piores do que outros países, e vejam países, por exemplo, como a Suécia, que tem um dos piores resultados, ou a Polónia, ou até a própria Itália, e depois países como a Irlanda e a Espanha, e também a Alemanha, que têm valores, embora piores que os portugueses, mas têm valores perfeitamente razoáveis. Este é o último slide que nós também utilizamos e que é a transposição do slide nacional para uma realidade internacional. E, portanto, nós podemos ver a cada momento onde é que está Portugal. Hoje eu estou muito otimista, mais uma vez, daqui a 15 dias posso estar, não é pessimista, posso estar a relatar uma situação bem diferente daquela que relato hoje. Hoje tenho um sorriso aberto, daqui a 2 semanas posso ter uma cara completamente diferente. E, portanto, Portugal está aqui, é o país melhor, e como veem, nós temos aqui a confluência de 2 grandes indicadores, o RT e os dados cumulativos a 14 dias e que nos dão este retrato. Muito obrigado e estou à vossa disposição, naturalmente. Muito obrigado. É, mais uma vez, inequívoco, né? 2 coisas eu gostaria de destacar. Uma, a possibilidade da previsibilidade, né? Quando você mostra aquele mapa dizendo o que pode acontecer em maio, a sociedade pode enxergar que o tal do lockdown não é para sempre, né? Então cria uma lógica de horizonte, muito importante essa lógica de horizonte. E outra coisa também que me chamou a atenção é que o seu tempo ter dito o seguinte: o lockdown não vai resolver nosso problema. Resolveu hoje, mas amanhã pode não resolver, né? Então, muito interessante isso que você trouxe. Nós vamos passar para a Natália, mas surgiu uma questão lá que talvez Natália e Gonçalo podem trabalhar. Se Portugal está além-mar, distante de nós, então a gente pode até brincar e falar assim, é difícil copiar alguém que está tão longe. Mas Araraquara está pertinho de Bauru, e o pessoal de Bauru está falando lá no chat que está tendo muita morte, que está tendo muita internação, que está tendo muito caso em Bauru. Raio, se Bauru é pertinho de Araraquara, tem particularidades semelhantes, por que Bauru não se mira no exemplo de Araraquara? Por que será, Natália? Por que será, Gonçalo? Esta é a pergunta de $1 milhão, né? Natália, eu te passo a palavra agora, querida. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço imensamente, é um prazer ver, né, todas essas pessoas que, tratando de um tema tão importante. Eu vou trazer um pouco a perspectiva, né, não só do direito, mas também das ciências sociais, da ciência política, sobre o momento que a gente está vivendo e esse uso, né, do lockdown, especificamente pelo presidente da República, né, todas as medidas até agora, né, que visavam o enfrentamento conjunto, coordenado da pandemia, foram usadas pelo presidente de uma maneira ou de outra, de forma bastante política e inapropriada, né, mas acho que recentemente a gente voltou para um tema que estava sendo discutido lá no começo da pandemia, as discussões sobre se lockdown envolvia algum tipo de estado de sítio, estado de defesa. Esse era um tema que aparecia lá no começo, né, em março, abril, a gente estava debatendo isso até para balizar, né, os limites em que um enfrentamento da pandemia democrático deveria acontecer. E a gente volta nesse tema agora, porque o presidente voltou a comparar o lockdown a um estado de sítio instituído por governadores, né, prefeitos. E aí eu me coloquei 2 perguntas, né? A primeira é se o lockdown é um estado de sítio, que eu acho que é um pouco óbvio, mas eu vou desenvolver um pouco isso, e se os governadores podem decretar estado de sítio. E as respostas para as 2 perguntas são negativa, né? A resposta é negativa para as 2 perguntas. A primeira pergunta, né, se o lockdown é um estado de sítio, eu acho que é importante caracterizar o que é um estado de sítio, né? E é importante de colocar que tanto o estado de sítio quanto o estado de defesa, que são situações de suspensão de direitos e de garantias
porque nós estamos no Estado democrático e de direito, eles acontecem dentro de limites. Então, dizer que algo é um estado de sítio ou um estado de defesa no Brasil não significa dizer que esses estados, né, de suspensão de direitos acontecem ao bel prazer dos governantes. Na verdade, a Constituição baliza isso, né, estabelece limites claros sobre que tipo de situações invocam esses estados e quem, na verdade, decide e controla as ações do governo, né? Então, é importante ter isso em mente, né? A gente vive num Estado democrático de direito e mesmo em situações excepcionais, como, por exemplo, a instituição de um Estado de sítio ou de defesa, existem limites claros para esses momentos, né? E aí, caracterizando um pouco isso, né, para só a gente ter claro, o Estado de defesa e o Estado de sítio têm regulamentação constitucional, o Estado de defesa é um Estado anterior ao Estado de sítio, ele pode ser decretado pelo presidente da República para preservar em locais restritos e determinados a ordem pública, a paz social, ou para resolver problemas, né, diante de uma grave e iminente instabilidade institucional, mesmo diante de calamidades, mas a atuação do presidente numa situação de estado de defesa é regulada, é organizada, controlada pelo Congresso Nacional. Então, por mais que o presidente possa decretar isso, o Congresso Nacional avalia esse decreto e fiscaliza, né, a atuação da presidência. O estado de sítio é mais restritivo, ele só acontece depois que o estado de defesa né, não surtiu seus efeitos, ou então numa situação de fato de guerra, né? E ele pode ser convocado pela presidência, mas ele precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então, de novo, né, o Congresso, né, o Legislativo como uma instituição de controle. E para todos, tanto o estado de sítio quanto o estado de defesa, não existe uma suspensão completa de garantias e direitos. Existem algumas restrições, né, sobretudo em relação a sigilo do lar, sigilo de privacidade, direito de reunião, em que você dá mais poderes para o governo atuar sobre esses direitos, né? Mas isso não significa que todos os direitos fundamentais estão suspensos. E governadores não podem decretar estado de sítio em seu território, né? Isso é uma prerrogativa da presidência da República, né? Então, e nada do que os governadores fizeram, né? Governadores ou prefeitos que instituírem qualquer medida de restrição que tenta atender ou enfrentar a pandemia, se assemelha à instituição de um estado de sítio, né? As medidas de enfrentamento da pandemia que foram realizadas até agora estão amparadas, inclusive, por lei federal, né? A gente tem uma lei do começo da pandemia, que é a Lei 13.979, né, que foi até reformada ao longo do ano de 2020, cuja constitucionalidade foi questionada várias vezes perante o STF ao longo de 2020, e o STF claramente, né, colocou as medidas de enfrentamento da pandemia que estavam sendo movidas por governadores e prefeitos como práticas constitucionais. Então, é um pouco... como é que eu posso falar? É um pouco... Eu queria formular, né, essa linguagem que o presidente invoca, né, de trazer a lockdown como um sinônimo de estado de sítio, a partir de duas lentes, né? A primeira é que o presidente invoca uma linguagem bastante liberal, né, contra restrições de direitos, quando ele compara o lockdown a um estado de sítio, né? Como se dissesse, puxa, o lockdown é uma suspensão de direitos e garantias, né, fundamentais, e veja só, os governadores querem suspender, atacar seus direitos, né? E invoca isso com essa visão até bastante liberal de proteção de direitos. Mas é bastante contraditório isso, né? Porque se a gente pensar essa pauta, essa posição liberal da presidência se encerra quando a sua pauta moral ou de controle de costumes começa, uma pauta que muitas vezes vai de encontro com que enfrenta, né, e desconstrói medidas, inclusive, de proteção de saúde pública, por exemplo, saúde da mulher. Então, a gente sabe que essa posição liberal da presidência, ela é liberal até onde convém a presidência, né? Liberal no sentido clássico, né, de proteção de direitos. E, ao mesmo tempo, essa imagem de convocar o estado de sítio, né, a suspensão de direitos, é uma imagem que a presidência invoca, quase que associando isso, né, negativamente a um período militar, um período de suspensão das nossas liberdades, né, como se os governadores estivessem querendo colocar em prática esse tipo de momento, né, resgatando esse tipo de momento. Mas, de novo, mais contraditório ainda é esse presidente fazer esse tipo de associação, a gente sabendo que ele retoma frequentemente as imagens e os eventos do período militar com
com bastante aprovação e nostalgia, né, em relação a esses eventos. Então, é bastante contraditório ele se apoiar nessas duas ideias, né, direitos liberais, de garantias e preservação de liberdades, de um lado, né, quando ele mesmo está pronto para infringir essas liberdades e garantias com suas próprias pautas políticas, pautas de costumes, e, ao mesmo tempo, essa invocação, né, associar o lockdown ao estado de sítio como, né, invocando aí um período de restrição de direitos e liberdades associado ao regime militar, quando a gente sabe que ele tem uma posição bastante nostálgica em aprovação dos eventos que aconteceram no período militar. Então, acho que tem esse lado, né, das contradições dessa performance, e, de outro lado, eu acho importante colocar que essa também é uma fala bastante estratégica, né, da presidência, né, quando ele compara as medidas do lockdown a medidas de estado de sítio, a presidência está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né, ele está se isentando da responsabilidade de tomar medidas de coordenação e de enfrentamento da crise sanitária, e, ao mesmo tempo, está tentando conservar o apoio da sua base política e potencialmente expandindo esse apoio para pessoas e grupos que são contrários a medidas de lockdown, porque nós sabemos que são medidas bastante impopulares, né? Então, que enfrentam bastante resistência, né? Então, de novo, como foi falado mais cedo, exigem coragem política e exigem né, essa construção de confiança, né? Temas que a gente está debatendo aqui, né? Então, não são medidas simples. E o presidente se apoia nesses dois pontos, né? Ele age estrategicamente dessa forma, né? Então, compara essas medidas para se isentar da responsabilidade, dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, e, ao mesmo tempo, garante o seu apoio, né, na base que ele concentra, né, que é estável, de apoio popular, e, ao mesmo tempo, expande esse apoio para os grupos que sofrem com as medidas de lockdown, que a gente sabe que são impopulares. E também parte dessa performance, né, e estratégia política da presidência é também usar o STF como um espaço ali, não só de embate, mas também de injustiça, né, entre várias aspas, né? Então, é basicamente a ideia no último dia 19, né, quando o presidente fez essa comparação do estado de sítio com o lockdown, ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, né, e uma ação escrita de próprio punho, ele dizia, né? Em geral, essas ações são movidas pela Advocacia Geral da União, e nesse caso foi movida o presidente assinou, né, a petição inicial. E é interessante porque o que o presidente está falando ali, tentando invocar uma justiça, né, levando um caso para o STF para dizer, olha, eu estou aqui defendendo, né, a vontade daqueles que são contra o lockdown, são contra restrições de direitos, e estou indo para o tribunal para fazer isso de próprio punho, né, pessoalmente, de novo, mais uma performance, né, porque não só, e também uma estratégia, é uma performance porque o presidente sabe muito bem que o STF tem uma posição, já desde o começo da pandemia, como eu disse, favorável às medidas de enfrentamento de governadores e prefeitos em relação à pandemia, favorável de uma maneira bastante explícita, que é o tribunal, ele se posiciona dizendo essas medidas de enfrentamento deveriam estar sendo assumidas e coordenadas pelo governo federal. Na ausência de um planejamento coordenado e centralizado, não há o que fazer, né? Tem que se dar poderes e considerar as ações de governadores e prefeitos na proteção da vida e da saúde das pessoas. Então, assim, a posição do STF, historicamente, a gente sabe, é uma posição que tem, até a pandemia, favorecido leituras da Constituição que fortalecem, né, o papel de coordenação, de centralização do governo federal em relação a políticas de saúde e políticas de uma maneira geral. A ideia do STF até a pandemia, a maior parte das suas decisões, era de que o governo federal tem um papel estratégico na coordenação de políticas públicas, né? Então, todas as crises, os conflitos federativos que chegaram ao tribunal eram resolvidos, em geral, com essa ideia de que, sempre que possível, né, a decisão ela favorecia o governo federal, né, quando o governo federal ocupa esse espaço de coordenação. Essas decisões últimas da década do ano de 2020 para cá, né, são decisões diferentes dessas posições anteriores, porque o STF vê que existe um esvaziamento, né, dessa função de coordenação do governo federal. Então, ele, diante desse esvaziamento, fortalece as medidas de enfrentamento de governadores e prefeitos e faz uma leitura da Constituição e das competências, né, para fazer política e legislar,
que possam proteger a saúde e a vida das pessoas. Então, inclusive competências que a gente sabe que, em geral, estão relacionadas a políticas federais, como regular comércio intermunicipal, interestadual, né, comércio interestadual, sobretudo, o transporte interestadual, né, essas medidas passam a ser também possíveis para governadores e prefeitos, de acordo com essa leitura do STF, especialmente porque são medidas que o STF entende, né, lê, que são as possíveis, são as necessárias e que o governo federal, né, não tem preenchido esse espaço, né, de coordenação. Mas o STF é claro nesse ponto, né, ele diz essa leitura da Constituição que fortalece os poderes de governadores e prefeitos, ela é feita diante da crise, né? Então, a escolha que o STF faz eu não posso comprometer a existência, né, a vida da federação para garantir um determinado modelo de federação que antes da pandemia fazia sentido. Então, para proteger, né, a existência das pessoas na federação, a STF faz uma leitura que fortalece essas competências estaduais e municipais. E o presidente sabe disso, né, porque essas ações foram movidas ao longo do ano de 2020, e em todas elas o tribunal é explícito nesses pontos e retoma essas posições, às vezes até se repete, né? Então, o presidente sabe muito bem que essa vai ser a decisão do tribunal, inclusive nessa nova ação agora do dia 19. E o ministro Marco Aurélio, que indeferiu a liminar, na verdade, ele negou seguimento até a ação, ele sequer chega nesse ponto, né? Ele nega seguimento porque diz, olha, o presidente, uma saída elegante, inclusive, do ministro Marco Aurélio, que o presidente sequer deveria ter entrado com essa ação, porque quem tem legitimidade para entrar com essa ação é a Advocacia Geral da União e não o presidente de próprio punho, né? Mas a presidência usa esse tipo de posicionamento do STF, de novo, não só para se isentar das suas responsabilidades de coordenação, como também para, estrategicamente, né, jogar com a sua base de apoio, conquistar esse apoio, dizendo, eu fui para o tribunal, fui fazer justiça, né, sabendo que a posição do tribunal já estava estabelecida. Então, esse é um ponto importante, né? O uso dos tribunais pela presidência é político e é performático. E a situação que a gente se encontra hoje é essa um pouco, né? Pensar, a gente tem um cenário em que o tribunal, né, o STF, já legitimou a ação de governadores e prefeitos para ações de enfrentamento à pandemia, inclusive ações de lockdown. Então, isso está dentro da ordem constitucional, né? Não se assemelha de maneira alguma com estado de sítio, estado de defesa ou situações semelhantes. E essa comparação, ela precisa não só ser desarticulada, né? Ela precisa não só ser desconsiderada, né? Porque ela não faz sentido, mas ela também é uma comparação que precisa ser lida a partir dessa visão, desse uso, né, da presidência, tanto do tribunal quanto da opinião pública, para performar, né, e manter seu apoio e se eximir de responsabilidades que já estão claramente, né, já são claramente do governo federal, né, não só de inação, mas de uma ação muitas vezes contrária às próprias medidas de enfrentamento. Mas era isso que eu queria tratar com vocês. Acho que a gente tem muitos pontos para debate, então eu estou à disposição para responder mais questões. Obrigado, viu? O uso injusto da justiça, né? Pois é. Eu vou só mostrar aqui, Laerte é uma cartunista brasileira, Jorge, muito competente, muito criativa. Olha o que ela fez aqui para falar do Brasil. Vocês estão vendo? Brasil imunizado, somos uma só nação. Quer dizer, aqui é cada pedacinho do Brasil, cada um remando ao seu bel prazer, né? A descoordenação do governo federal fez com que cada município, cada estado fosse uma ilha isolada e cada um fosse remando para cada um lado, né? Por isso que talvez Araraquara foi para um lado correto, né? Teve essa autonomia, Bauru pertinho, já não tem, como também disseram lá no chat, São Carlos também não conseguiu isso, né? Eu vou passar a palavra para o Gonçalo, mas para o Jorge e para a Eliana já começarem a pensar. Pediram ao Jorge que falasse sobre a vacinação em Portugal e pediram ao Jorge também que comentasse se o governo português fez algum apoio social às pessoas para ficarem em casa, né? Algum apoio de recurso, de bolsa.
e perguntaram para a Eliana também como é a questão das escolas, né? A abertura de escolas, como é que vocês estão fazendo esse diálogo, né, na questão das escolas. E uma colega de Bauru disse lá que Bauru fechou as escolas públicas e abriu as privadas, as escolas privadas. Então, Gonçalo, a palavra é sua. Eu vou tirar aqui isso que eu pus, te agradecer muito. O que você escutou aqui da fala dos colegas, querido Gonçalo? Bom dia a todos e todas. É um imenso prazer estar aqui com a Natália, com a Eliana, a experiência fantástica de Araraquara, com o Jorge Simões, a quem eu agradeço muito a presença aqui, trazer a experiência de Portugal. E a coordenação do Marcos, né? É muito desolador, triste, né? A gente está vivendo o que a gente está vivendo e ouvir que tem solução, que se nós quiséssemos, nós estaríamos vivendo uma situação diferente. Ontem era a manchete da Folha de São Paulo, que em 75 dias nós agregamos 100 mil mortos na pandemia. Nós saímos de 200 mil para 300 mil mortos. E nós estamos numa curva ascendente. Se em 75 dias nós fizemos 100 mil mortos, eu posso supor que em 200 dias, em 150 dias, eu vou fazer 200 mil mortos. Ou seja, mais 150 dias eu chego em 500 mil de pessoas mortas no Brasil por essa crise sanitária. 150 dias são 5 meses. Em agosto, nós estaremos com 500 mil mortos. Se a gente não tomar nenhuma providência, se a gente não fizer como Portugal e Araraquara fizeram. Quando eu ouço ontem o ministro Onyx Lorenzoni, ministro da República Brasileira, falando que não adianta fazer lockdown, eu falo, meu Deus, onde que será que ele leu isso? Né? Mas aí ele consegue se superar, porque ele não só diz não adianta fazer, como ele justifica. O lockdown separa as pessoas, como muito bem disse a Natália, mas os ratos, as baratas, as pulgas, os percevejos, as moscas, não param porque o lockdown foi determinado. Eles não obedecem ao lockdown. Este idiota acha que os vírus sobrevivem na superfície dos insetos. É lógico que o vírus é emitido pela nossa respiração e vai cair em algum lugar. Só que ele cai em algum lugar e desseca. E este idiota não entende isso. É impressionante que um sujeito venha a público, numa rádio pública, e fale essas mentiras. Ele falou isso numa rádio pública brasileira. Que lockdown não vale porque os ratos não obedecem. Rato é ele que não obedece à determinação de isolamento social. Né? Nós nunca fizemos lockdown. Não existe multa para quem sai na rua no Brasil. Não dá para chamar o que nós fazemos de lockdown. Araraquara conseguiu se safar sem chegar no que na Europa é chamado de lockdown. Com medidas muito mais simples. Agora, onde está o sucesso de Araraquara, de Portugal? No comando, está na gestão. Essa é a principal característica. Gestão e acompanhamento. Né? Então, tem um monte de coisa que Araraquara fez. Tem um monte de coisa que Portugal fez. Visita domiciliar, telemedicina, internações, enfim, tem uma constelação de coisas, mas o que determina o sucesso e a queda do número de casos, a queda do número de mortos, é o comando e a capacidade de comunicar à sociedade o que nós estamos fazendo. Quando eu falo sobre a questão do isolamento social, e repito que o encontro das pessoas na rua faz com que o vírus se manifeste. Eu penso que estou falando em grego. As pessoas perguntam, mas por que está acontecendo isso, professor?
Por que está acontecendo isso? Porque vocês saíram na rua. Está acontecendo isso porque há 14 dias nós saímos na rua e disseminamos o vírus. Não tem outra explicação. É sair na rua, disseminar o vírus, adquirir o vírus e ficar doente. E ao ficar doente, levar os hospitais ao colapso e encher os cemitérios de mortos. O prefeito de São Paulo quer ter cemitério funcionando 24 horas por dia. Vai ser a maior realização dele depois desse mega feriado. Eu não estou criticando o fato dele ter feito um mega feriado. Agora, se precisa fazer um mega feriado para fazer as pessoas ficar em casa, alguma coisa está errada. Nós temos que simplesmente falar, as pessoas têm que ficar em casa e tais atividades não irão funcionar, como fez Portugal. E essa informação tem que chegar à população. A economia tem que parar para as pessoas pararem de morrer. Na Constituição brasileira está escrito isso. O direito à vida vem antes do direito à movimentação. O direito de ir e vir é um direito fundamental da democracia de qualquer país. Mas ele se submete ao direito à vida. Isso está claro. E este idiota, deste genocida do nosso presidente, não reconhece isso. E vem ameaçando a democracia brasileira, falando em estado de sítio e estado de defesa. E o terceiro poder, o poder judiciário, que é quem deve cuidar do Estado de Direito, não se manifesta. É impressionante isso. Nós estamos matando brasileiros sem tomar nenhuma posição em relação ao que nós poderíamos estar fazendo para reduzir o número de mortes. Eu não tenho dúvida com relação à importância do isolamento social, no limite lockdown. Agora, tem que ter gestão para fazer lockdown. Tem que ter comunicação para fazer lockdown. O povo tem que saber por que tem que parar, quando vai parar, quando vai voltar. Essa informação tem que estar presente. O resto, nós vamos ter que dar um jeito. Vacina, vamos ter que dar um jeito. Eu não vou discutir vacina aqui agora, ainda mais no dia que o Butantan anunciou que vai fazer uma vacina própria. E acredito muito no sucesso da vacina própria do Butantan. Mas o que interessa é que o Brasil tem que entrar em lockdown, se a gente não quiser chegar no 500 mil de mortos e dar chance de um dia ser vacinado. Eu não vou falar mais nada, porque o resto é tudo repetição, Marcos. Obrigado, Gonçalo. Eu estou cansado de ouvir a gente falar isso e essas coisas não, sabe... Ah, Gonçalo, por isso que eu me miro em você e falo assim, não esmoreça, Marco, não esmoreça. Vou tentar não esmorecer, Gonçalo. Aliás, esse webinar é uma tentativa de não esmorecimento. Eliana, querida, você pode contar para as pessoas que estão lá no chat conversando sobre como é que você formou, é um pouco o que o Gonçalo estava falando, né? Como é que você formou esse comitê? Como é que o comitê reúne? Quem faz parte desse comitê, né? E o diálogo com as escolas, né? Com a sociedade sobre a questão das escolas. Depois o Jorge fala um pouco de vacinação em Portugal e o apoio que o governo, porventura, tem oferecido às pessoas. Eliana, querida. Pronto. Eu abri aqui. Olha, em relação ao comitê, né, nós temos um comitê de contingência que ele engloba toda a prefeitura de Araraquara, com todos os seus secretariados, né, e o governo, que se reúne diariamente, né? E nós temos o comitê científico, que se reúne uma vez por semana, que é extremamente importante, porque é ele que dá, ou necessariamente quando precisar, diante de uma crise maior, 2 vezes por semana, que é formado por quem, né? É formado pelo Walter, que representa aí a Universidade, a Faculdade de Saúde Pública e o César, pela Universidade, pela Uniara, tá? Por todos os diretores clínicos dos hospitais públicos e privados, pelo DRS, né? Que é o Departamento Regional de Saúde, né?
por infectologistas e pneumologistas, que tocam os serviços, né, na cidade. E esse é o consenso, né, que a gente faz, né, em conjunto, público e privado, e determina, né, com a parceria das universidades. Então, esse é o comitê, o grande comitê, que ele dá as linhas. Por que se reúne o outro comitê? Porque depois da linha do comitê científico, né, há trabalho para as outras áreas da prefeitura fazer a implementação em relação à análise diária de toda a situação do município e sempre questionando e sempre levando o posicionamento do comitê científico. Ele é fundamental, né? E porque ele engloba principalmente o público e o privado, a gente faz análise de como está a situação do público e do privado e quais são as medidas, né, que o município tem que tomar. Então, é aí a cabeça pensante, né, na área né, da ciência para dar esse respaldo. Com isso, a gente conseguiu enfrentar muito bem a história do tratamento precoce, uma série de coisas, né? Porque é o comitê científico, não fica em cima da secretária de saúde, do prefeito, de alguém. Não, é um comitê que faz parte, né? Todos os serviços públicos e privados, né? As universidades, né? E extremamente importante em relação a isso. Então, com isso, a gente consegue conduzir muito bem perante a sociedade por conta da respeitabilidade do comitê. Segunda coisa, em relação às escolas públicas e privadas, né? Não tem diferença aqui, estão fechadas, né? Mas tem uma programação de reabertura a partir do dia 5 de abril, porque a gente construiu, quando a gente fez o lockdown, também o que iria voltar. O que nos pegou, né, de diferente nessa história foi o faseamento do governador. A gente tem que seguir o decreto, né, que é a fase vermelha. Mas a gente tinha, inclusive, uma divulgação do que voltaria, com que datas, inclusive. Mas nós tivemos que suspender e acompanhar o regramento do Estado. As escolas, uma pressão muito grande das escolas privadas, inclusive com uma fala, né, que eu quase surtei numa dessas reuniões, né, quer dizer assim, não, o público tem que caminhar distante do privado, as condições do privado são totalmente diferentes. Nós temos condições de voltar, isso é um absurdo, né? Se quem tem mais necessidade de voltar, para a gente diminuir o buraco que existe na educação pública e privada, é o público. Os nossos alunos, né, eles têm grandes dificuldades com as tecnologias, eles não têm acesso a isso, né? É o inverso que a gente tem que fazer, né? Então, a discussão, né, é essa, volta todo mundo ao mesmo tempo com as mesmas condições, né? Não tem diferenciamento, né? Em realidade, isso, por conta disso, que eles têm mais condições, né? A gente não pode aproveitar esses momentos para aumentar a disparidade que existe entre um e outro, né? Então, aqui nós bancamos, né, essa situação, volta todo mundo junto, né, nas mesmas condições, porque quem tem mais necessidade ainda, né, é o aluno da escola pública, que enfrenta, né, uma realidade totalmente diferente daquele que está na escola privada. Então, a programação aqui é dia 5 de abril, né, e aí respeitando aquilo que o decreto, que nesse momento o governador suspendeu, né, as aulas, mas a gente aguarda que ele se manifeste hoje em relação ao que ele vai dar de continuidade ao estado de São Paulo. Obrigado, Eliana. Gonçalo, você tem um fã-clube imenso, um monte de gente dizendo que você é uma voz brilhante, fundamental e necessária nesse momento. Estou dizendo isso para você não esmorecer. Tem gente que conta com você, então não esmoreça, por favor. A Maria Regina Viana está dizendo que ela sente que tem gente já começando a se rebelar e ela começa a escutar mais panelas sendo batidas. Então isso é um sinal de que mudanças podem estar por vir. Jorge Simões, querido, e na nossa país irmão, vacinação e apoio social, como é que o governo tem cuidado disso? Obrigado, Marco. Consegue ver esta fotografia? Sim, é o Gastão, eu estou vendo o Gastão aí. Exatamente. É a minha última ida ao Abrasco. Foi em 2018, acho eu. 2018, penso que sim, 2018.
em julho de 2018. Aliás, com outro colega nosso, que é o... Dá-me um minuto. Dá-me um minuto. Talvez também conheça este. Desculpa a informalidade, mas com o Brasil é sempre assim. Conhece este? Do Tanaka. Exatamente. Bom, isto são os meus amigos brasileiros. E agora espero que hoje fazer mais amigos brasileiros. Ora bem, comentando as questões, eu sou ou tento ser o mais objetivo possível. Hoje a situação está francamente positiva, no futuro não sei se será assim. Nós não somos nem melhores nem piores que a Suécia ou que a Alemanha ou que outros países, eles estão numa situação má, nós estamos numa situação boa, nem conseguimos identificar todas as razões para que isso aconteça. Se seguem as notícias na Europa, veem que a senhora Merkel na Alemanha está a passar um mau bocado político, os Estados, como bem sabem. Aliás, eu publiquei há pouco tempo numa revista brasileira de CONAS um artigo sobre a comparação entre países. Talvez a Natália tenha interesse nisso. Países com organizações político-administrativas diferentes, sistemas de saúde diferentes, modelos, sistemas de saúde diferentes, políticas de resposta ao Covid e resultados em Covid. Eram estas 4 áreas. Mas comparando só países europeus, Portugal, a Espanha, a Alemanha, o Reino Unido, a Itália e a França. Portugal e a França têm uma organização político-administrativa mais centralizada, o Reino Unido, a Alemanha e a Itália mais concentrada, e o nosso início de discussão ou de investigação, porque não sabíamos a resposta, pensaríamos que um modelo mais centralizado permitiria aos governos dar respostas mais rápidas. Não foi exatamente assim, embora naturalmente que a senhora Merkel na Alemanha tenha que pôr em consenso os vários Länder, como também o primeiro-ministro da Espanha tenha que negociar com as comunidades autónomas, como no Brasil, mas isso no Brasil não falo eu. Em Espanha, o primeiro-ministro tem que negociar com todas as regiões autónomas na medida em que o governo não tem competências absolutas na área da saúde. E, portanto, provavelmente um dos aspectos que permitiu que Portugal tivesse resultados políticos, eu estava há pouco a dizer isto ao Marco e também ao Gonçalo, à Natália e à Eliana, é o consenso político que há em Portugal. Ou seja, nós temos 3 órgãos de soberania fundamentais, além dos tribunais, o Presidente da República, o Governo e o Parlamento, e o decreto de estado de emergência, visto que, Natália, nós precisamos de acionar o estado de emergência. Ele tem sido acionado de 15 em 15 dias, porque a lei constitucional obriga a que seja só por 15 dias. Já agora um parênteses, depois se a Natália tiver interesse, tempo, etc., gosto, a Constituição portuguesa pensou o estado de emergência para situações praticamente de guerra. A última vez que Portugal tinha utilizado o estado de emergência tinha, aliás, sido antes da Constituição de 76, em 75, quando havia uma grande turbulência política em Portugal. Fechado o parênteses, tem havido consenso político no decreto de estado de emergência e nunca há divergências significativas. Eu há pouco dizia ao Marco, felizmente que não há unanimidade, eu fico sempre satisfeito quando não há unanimidade, mas a grande maioria dos portugueses e dos órgãos de soberania, portanto, Presidente, Governo e Parlamento, acordam nas medidas que são tomadas. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, a questão da União Europeia. Marco, tira-me a palavra quando quiseres, porque eu sou um falador, eu pareço um brasileiro, sou muito falador. E, portanto, corta-me a palavra quando entenderes. Segundo aspecto, a União Europeia. Portugal, neste momento, há uma presidência semestral rotativa da União Europeia. Neste momento, Portugal preside a União Europeia e há passos que são sempre passos muito difíceis, porque são 27 Estados, e sabem tão bem como eu que os 27 Estados são todos muito diferentes, com governos de orientações políticas muito diferentes, mas foram dados passos importantes no último ano e por força da pandemia, a caminho daquilo que nós chamamos a União Europeia da Saúde. Um parênteses, talvez a Natália
conheça melhor, a União Europeia, desde o Tratado de Roma de 57, sempre tratou a saúde de uma forma secundária, portanto nunca foi um tema forte na construção da União Europeia. A economia, as finanças, os capitais, as mercadorias é que era o tema de, digamos, desenvolvimento da União Europeia. Fechado esse parênteses, o que é facto é que no último ano foram dados passos importantes naquilo que poderíamos chamar União Europeia da Saúde. Concretamente em que a EMA, que é a reguladora do medicamento, funciona a nível da União Europeia, portanto o medicamento para entrar em qualquer um dos 27 Estados-membros entra pela EMA, portanto a reguladora do medicamento, o que, digamos, é naturalmente um trabalho simplificado, porque não tem que ir aos 27 Estados para que o medicamento, ou a vacina, neste caso, ou até o dispositivo médico, entre no espaço da União Europeia. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, a compra centralizada de vacinas, que correu bem e correu mal. Estou a falar muito depressa. Falo muito depressa. Não, também tanto. Assim, mas aí entra na vacina e depois na coisa do apoio social, porque nós já estamos quase encerrando, tá Muito bom? bem, pronto. A União Europeia, o facto de haver a União Europeia tem sido bom, mas tem havido dificuldades porque os Estados também não são tão solidários quanto se poderia pensar. Depois, grande investimento na saúde em Portugal. O Serviço Nacional de Saúde teve um investimento fortíssimo. O orçamento cresceu mais do que 10%. Quarto aspecto, um grande investimento também nas empresas e nas famílias. Nas empresas, através do layoff. O layoff simplificado, não vamos aborrecer agora com isso, significa que as empresas em dificuldades podem, digamos, suspender a sua atividade. 33% é pago pelo Estado, 33% dos salários dos trabalhadores. 33% é pago pela empresa e 33% é suportado pelo trabalhador, que, portanto, fica com um ordenado de menos 33%. E, portanto, tem havido também, e com isto me calo, Marco, já percebi que é para me calar, e tem havido paz social em Portugal. Nós não temos grandes manifestações. Claro que no domingo passado havia uma manifestação de 300 negacionistas e, portanto, com muito pouca expressão em Portugal. E, portanto, o facto de não haver turbulência social em Portugal também tem ajudado a que as medidas políticas tenham algum sucesso. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. São 2 segundos para a vacinação. Sim, por favor. Nós, neste momento, portanto, a tal compra centralizada de vacinas pela União Europeia, houve questões, como sabem bem, com certeza, com a AstraZeneca, não se percebe muito bem ainda qual a estratégia da AstraZeneca, e nós compramos lotes muito importantes, em quantidades, da AstraZeneca, mas neste momento já estão vacinados 1 milhão de portugueses. Nós somos 10 milhões, portanto, 1/10 dos portugueses já estão vacinados e contamos ter imunização no verão. Provavelmente em julho e agosto poderemos ter a população portuguesa vacinada. Porém, e agora é que me vou calar, Portugal está num espaço, está no espaço mundial, com certeza, e está no espaço europeu, e, portanto, resta saber como é que a circulação de pessoas entre espaços, uns mais e outros menos imunizados, qual é o resultado que isso vai levar. A União Europeia quer pôr em prática aquilo que se chama o passaporte verde, que é o facto de facilitar a circulação de pessoas que façam prova de vacinação, mas isso ainda tem passos políticos a percorrer. Obrigado. Eu estava fazendo um cálculo, se a gente tivesse também negacionistas aqui, a gente teria 6 mil negacionistas aqui fazendo uma manifestação. Mas eu acho que a gente tem mais negacionistas do que os 6 mil. Mas, Natália, como você foi citada, você tem direito de réplica. Eu acho que é só um ponto importante que, assim, pelo menos para análise, né, o desenho político, o desenho da política pública, como o professor Gonçalo estava pontuando, né, a importância da gestão, e aí uma variável anterior até, que é a variável institucional, né, desse processo, né, de regionalização, a dimensão federal também como fatores importantes para pensar as respostas que a gente está dando para a pandemia, né? Mas tem uma coisa que estava na fala de todos vocês em alguma medida que eu acho que vale a pena reforçar, e que estava na fala do professor Jorge, é essa ideia de
Retira o professor à fala. Essa ideia de coordenação em relação aos fins, né? Porque uma coisa que está na sua fala um pouco é essa, né? A ideia de que há uma coordenação, existe um consenso político em relação ao que queremos. Queremos salvar vidas, queremos saúde. E aí as medidas, né, por mais que exista disputa sobre qual a melhor medida para se aplicar em cada momento, elas tendem a convergir em relação a esses fins. Minha sensação é que porque a gente tem essa presidência e esse governo, esse fim nunca se tornou um consenso nacional, né? Então a gente tem uma disputa sobre o que de fato queremos como nação, salvar vidas e acho que a alternativa é a alternativa genocida, né, que a gente está vendo. Então acho que é um pouco essa disputa que também está num cenário político ideológico aqui no país também, né? A gente não convergiu em relação aos fins. Então as questões de meio, elas ficam, né, em disputa também, né, naturalmente. Obrigado, Natália. Olha, 12h30, estamos chegando ao nosso final. A gente teve um pico de 85 pessoas na sala, 400 visualizações. O vídeo vai ficar disponível no nosso acervo, logo que foi editado pelo querido Adolfo, que está aqui com a gente. Eu mando para vocês poderem utilizar esse vídeo como instrumento didático, de marketing, de publicação, de discussão com a sociedade, tá? Uma palavra final de cada um. Queria então ouvir a Eliana, o Jorge, a Natália e o Gonçalo. E aí a gente encerra. Agradecer a todas as pessoas presentes, a gente tentou responder todas as perguntas, as pessoas agradecem a todos vocês pelos estímulos, as pessoas sentiram que foi um momento importante, elas puderam desabafar também, colocando questões. Então, muito obrigado às presenças de todos vocês no chat, à audiência, a vocês quatro, ao Adolfo, ao Walter, a Marta, da Vigilância Epidemiológica do SESI, que também entrou. E a luta vai continuar, pessoal. A luta é dura, viu? A luta é muito dura pelo caminho. Eliana, querida, uma palavra final. Eu queria agradecer, acho que foi extremamente importante. E nesse momento aqui eu estou muito emocionada, porque depois de 90 dias, eu recebo agora uma informação que nessas últimas 24 horas, Araraquara não teve nenhum óbito. Então, com isso, né, eu queria encerrar dizendo: é um remédio extremamente amargo, mas vale a pena, valeu a pena e vai continuar valendo a pena fazer isolamento social nesse momento, nesse país. Precisamos lutar para que isso ocorra, porque brasileiros precisam ser salvos. Depende de cada um de nós, de cada um que está na gestão, como disse, ter o seu papel e ter coragem de fazer. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu fiquei emocionado, eu fiquei arrepiado, porque na hora que você falou, eu pensei que ia ser o pessoal das escolas privadas ou os comerciantes que entraram no STF contra você. Ainda bem que não foi isso. Ai, que bom. Que você foi emocionado, pensei que você ia ficar triste, mas que bom. Eu fiquei arrepiado também. Linda, linda, viu? Nossa Jacinda Ardern do Brasil. Você é a nossa primeira-ministra de São Paulo. Obrigado, querida. Jorge? A minha palavra é uma palavra de otimismo. Apesar de tudo, sim, você... sim. Esses portugueses são incuráveis. Os brasileiros a ser otimistas. Nós tivemos 50 anos de ditadura. Tivemos Salazar e tivemos Marcelo Caetano. Tivemos uma guerra colonial. Vocês tiveram ditadura também. Depois, aliás, eu recordo-me já agora, eu recordo-me, era aluno da Universidade de Coimbra, eu sou licenciado em Direito, embora a minha área seja de Sistemas e Políticas de Saúde e trabalho em Sistemas e Políticas de Saúde na Organização Mundial de Saúde, mas a minha licenciatura é em Direito. Então, eu estava na Faculdade de Direito quando chegou quem? Tancredo Neves. Apertei-lhe a mão. E como sabem, dramaticamente morreu passado umas semanas, não sei se foi no Rio, se foi em Brasília. Isto para dizer que é como os interruptores, ora estão para baixo, ora estão para cima. E, portanto, tenho a certeza que as coisas vão melhorar. Um abraço. Tá bom, obrigado, Jorge. Muita força para a ministra da Saúde em Portugal, hein? Obrigado, ela na verdade vai precisar.
Natália, querida. Eu queria agradecer e fiquei emocionada com as palavras da Eliana. E eu aprendi muito e temos muita luta pela frente, mas eu só queria desejar força para todo mundo que assiste, para todos nós aqui. A gente vai sair dessa. Valeu, Eliana. Obrigado, Natália. Nós vamos ficar mais próximo de você ainda, viu? Para você depois contar os estudos do laboratório de autoritarismo. Pelo amor de Deus, contra uma vacina contra o autoritarismo, por favor! Gonçalo, meu querido, a sua palavra final. Bom, eu também fiquei emocionado com a fala da Eliana, né? E eu queria terminar falando um pouco dos professores, né? Os professores têm que entender que está no momento de ter um pouco de solidariedade com esse momento que nós estamos vivendo. Motorista de ônibus, caixa de supermercado, caixa de farmácia, não pode deixar de ir trabalhar. Por que professor pode deixar de ir na escola? Qual é a diferença que vocês têm? Por que eu, profissional de saúde, não posso sair do hospital também? Todos corremos risco. O risco que vocês correm é muito menor do que o risco que o motorista de ônibus corre. Eu fui a favor de fechar as escolas, mas eu achava que isso não ia durar mais de um ano. As nossas crianças não podem ficar mais um ano sem socializar. Nós temos que retomar as aulas com todo cuidado e, se possível, com professores vacinados. Mas nós sabemos que isso não será assim. Então, vamos conversar com a sociedade. Não se escondam atrás dos sindicatos e da palavra da greve contra o capitalismo. Nós estamos falando da vida das nossas crianças. E vamos discutir a sério essa questão de parar a sociedade para evitar mais mortes. Muito obrigado. Parabéns para a faculdade e para você, Marquinhos. Obrigado a vocês. Eu acho que a gente pode nos despedirmos. Sextou. A gente não sabe mais o que é sábado e domingo durante essa pandemia, mas de qualquer jeito, sextou hoje, né? Vamos dar uma descansada agora e muito obrigado. A luta segue, pessoal, porque ela está dura. Muito obrigado a todos, um beijo e a gente está aí disponível para continuar dialogando com a sociedade, com a gestão do SUS e com colegas de outros países e de outras faculdades. Muito obrigado. Um abraço para todos.